Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez, discutindo com vocês, dentro do grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades, discutir com vocês sempre um tema relevante para a gente, através de informações, através de troca de ideias, para que a gente possa realmente gerar um conhecimento para todos nós, né? E hoje a nossa discussão vai ser sobre alterações climáticas aqui no sul de Minas. E para discutir isso, nós estamos hoje com três pessoinhas fantásticas aqui. Então, nós estamos aqui com Rony Peterson Landim Costa, nascido em Bom Jardim de Minas, ativista ambiental, já fez 5 expedições pelo Rio Verde, saindo de caiaque desde a cidade de Passa Quatro, no pé da Serra da Mantiqueira, até o encontro do Rio Sapucaí no Lago de Furnas, entre os municípios de Eloy Mendes e Três Pontas. Atualmente ele mora às margens do Rio Verde, na Ponte dos Buenos, e dedica a vida para tentar salvar o Rio Verde. Estamos também com Ângela Regina dos Santos Azevedo, arquiteta urbanista com mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ e pós-graduação em Gestão Ambiental também pela UFRJ. Integra o coletivo Rio Verde Vivo, a recém-criada Rede Ambiental Sul de Minas, a Agência Regional de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Grande, ARPA Rio Grande, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CONDUR, de Três Corações. Rodrigo Naves, graduado em História e pós-graduado em Psicopedagogia, teólogo pelo CEDIPA, curso de Comunicação Social pela Unicinos, coordenador da Pastoral Ecologia Diocesana, segundo vereador mais votado de Varginha, músico, educador, youtuber, canal Projeto Papo de Anjo, onde faz música para criança ajudar e salvar o planeta. Gente, sejam bem-vindos. Para que a gente possa começar a nossa discussão, eu vou lançar, até como brasileiro, né, que somos, como é que vocês estão analisando a discussão e a problemática, podemos dizer assim, do meio ambiente aqui no nosso país? Sintam-se à vontade, quem queira começar a nossa discussão. Eu posso começar, então. Nós temos, como todo mundo sabe, né, a questão do desmatamento da Amazônia, que é um assunto bem conhecido de todos, e ele tem uma implicação direta nas chuvas do Sudeste, que é também o assunto que mais a gente sente aqui, né? A gente sabe que tem os rios voadores, as árvores transpiram, né, e formam esses rios, que é um vapor que vem seguindo com o vento, bate nos Andes e é direcionado depois para o Sudeste. E com o desmatamento, com as queimadas também, vem diminuindo, né, essa intensidade desse processo. E com isso reduz as chuvas aqui. Fora os outros fenômenos meteorológicos também que têm implicações. Calor demais, isso. Frio demais, né? Tem uma série de coisas, a emissão de CO2 e tal, várias coisas. E nós estamos vivendo, sim, aqui grandes mudanças. A gente tem informação que isso já está ocorrendo em grande escala e nós vamos agora sentir os efeitos ao longo dos anos e retrai, aumenta, que é assim que a natureza funciona, né? E nós vamos sentir isso durante um bom tempo. E aqui na região, especificamente, nós temos vários processos já históricos que a gente vai ter a oportunidade agora de conversar. Agora, fala para mim, Ângela, e aqui, né, vocês também que estão convidados. O que nos falta? Porque nós estamos sentindo na pele, né, a questão da temperatura, nós estamos sentindo na pele a mudança climática, as discussões estão sempre colocadas na questão do desmatamento, a questão dos incêndios, né, que muitas vezes são propositais. O que falta para a gente tomar consciência que a gente precisa fazer uma coisa concreta? Ou seja, qual que é eu nem vou falar do planeta, né? Que Brasil é esse que nós estamos entregando aos nossos filhos? Como é que a gente vê isso? O que precisa acontecer num primeiro momento é a mudança de comportamento. Tem até uma charge que desenha muito bem essa ideia, que diz assim, quem quer um mundo melhor? Aí todo mundo, eu. Quem quer mudar de postura? Aí, ninguém.
Então isso chama a atenção, porque o grande problema enfrentado por nós ecologistas é a falta de conscientização por parte da população. Porque, olha, não é só uma questão de deixar de falar, né? Porque todos nós falamos e mostramos. A legislação mais clara, né? Ela interfere, ela é uma boa legislação, ela só não é cumprida, ela precisa de evolução nisso? Como é que é isso? Um dos grandes problemas é o seguinte, as pessoas acham que botou no plano e botou na legislação, conseguiu, resolveu e o problema está resolvido. Não é assim que funciona. Então, o que a gente tem? A gente tem assim, é como se foi para casa com a missão cumprida. Não é. Tem que executar o que foi legislado. Então, eu queria, por exemplo, colocar a questão das administrações municipais, né? A gente tem o descaso em relação à proteção das matas ciliares e as nascentes dos rios. Então, os planos diretores, por exemplo, agora estão sendo revistos. Em alguma medida, eles mostram áreas que estão precisando de recomposição de mata ciliar. Precisa ação. Já está lá definida a área que precisa. E a área que precisa conservar, unidade de conservação, precisa fazer. Né? A gente tem a questão do tratamento de esgoto. Os administradores ou vai jogando para frente essa questão e fica lançando in natura nas cidades pequenas, ou então, quando tem o tratamento, não fiscalizam, não tem um fiscal de contrato para ver exatamente se vai fazer a estação no tempo, acompanhar a obra da estação, para ver se as análises estão sendo feitas. Tem a questão da fiscalização dos empreendimentos industriais e agropecuários. Devia ter um órgão que vai, pessoas dentro das administrações municipais também, para verificar se está tudo sendo feito de acordo. Tem a relutância dos prefeitos até a assumirem o planejamento do plano diretor. O plano é feito e ele continua fazendo as ações dele do dia a dia como ele fazia antes. Não coloca aquilo depois e os vereadores não sabem também, muitas vezes, cobrar aquilo da forma que devia ser, colocar aquilo nos planos plurianuais. Porque a questão da legislação, concordo plenamente, não basta somente tê-la, né? Nós precisamos fazer com que elas cumpram o seu papel. Como é que você vê isso, Rodrigo? Então, para nós agora que somos de primeiro mandato, é tudo muito inovador e a gente está lutando para justamente que essas coisas se adequem e que a gente cobre com profundidade, com veemência, essas novas posturas. Como também eu proponho, como vereador, Rony Peterson, alguns projetos para dentro da cidade. Por exemplo, ainda está em tramitação dentro da casa, né, fazer que novos empreendimentos de 300 metros quadrados obtenha pelo menos captação de água de chuva, porque nós sabemos que o grande problema, professor, futuramente será sim a água, como agora. Em 90 anos, nunca vivemos uma seca como agora. Por exemplo, como vereador, eu propus ao prefeito que fizesse ao longo de córregos, essas casas que estão ao longo dos córregos, que tivesse não asfalto, e sim piso intertravado, porque a água vem, escorre e fica ali nos seus mananciais. Porque enquanto a cidade vai crescendo, vai hipermeabilizando, o que acontece com as chuvas? Em vez de hipermeabilizar, elas descem e caem num rio, num córrego, que se avoluma, porque ele não consegue sugar, e leva tudo. Aí vai inundando, leva a casa, que é um grande problema. Não recarrega os aquíferos, né? Isso. Exatamente. Então, é onde que eu venho trazendo novos projetos, novas propostas para dentro da cidade de Varginha, para ver se a gente consegue adequar, porém, estando já hipermeabilizado, mas de forma que eles consigam já ir mexendo ao longo do tempo. Tem uma coisa até que, quando nós fomos construir a cidade universitária do Unis, uma das grandes preocupações que a gente tinha é exatamente essa, tanto que não tem um metro de asfalto dentro da cidade, né, universitária toda, tudo, né, porque lá também nós captamos a água, tratamos a água, tudo, porque essa preocupação com o meio ambiente tem que ser de todos nós. Vamos pegar um pouco a nossa região aqui, sul de Minas. Nós temos um grande patrimônio aqui, que é o nosso Rio Verde, né? Ou seja, essa região desenvolveu ao longo do Rio Verde, né? E a gente escuta falar tanta coisa do Rio Verde, que o Rio Verde está sendo tratado assim, que está sendo tratado de outro jeito.
Nós tivemos aí agora, né, várias, e agora atualmente, discussões sérias sobre o Rio Verde. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Como é que está isso? Aí nós tem um quase doutor aqui na mesa do Rio Verde, né? Vamos... Olha, gente, eu sou um amante do Rio Verde. Eu tenho uma história com o Rio Verde, assim, que ele me salvou, né? E eu amo esse rio de uma maneira, assim, muito grande. Quando eu falo do Rio Verde, eu falo, assim, com o meu coração. E diante disso tudo que eu venho vendo que está acontecendo, são 5 anos fazendo expedições. São 5 anos mostrando vários crimes ambientais no Rio Verde, no sul de Minas. Por exemplo, vamos começar lá na cidade de Itanhandu e Passa Quatro, onde ele nasce. Ele já nasce e morre ali. E eu digo que o Rio Verde já morreu 2 vezes lá, porque ele perdeu 2/3 do seu volume de água. É uma grande quantidade. Lá você atravessa o rio com água na canela. Ele tem 3 metros de largura, com água na canela. Nós temos vários empreendimentos lá, que são as granjas, que tiraram muita água do rio. Desculpa, são as granjas? Granjas. Granjas. Inclusive são granjas, a maior da América do Sul está lá em Itanhandu. E agora o que eles fazem? O rio já não comporta mais para tirar essa água, eles estão furando vários poços artesianos lá naquela região. E o que acontece ali? O Rio Verde já nasce e morre ali por quê? Porque é captada sua água e é devolvido esgoto in natura. As cidades das terras altas da Mantiqueira não têm tratamento de esgoto, nenhum tipo. Quando se chega na cidade de São Lourenço, uma das cidades mais conhecidas, uma estância hidromineral, ela retira a água do Rio Verde, uma população de 80 mil pessoas, e joga esgoto in natura novamente no rio. Onde o rio ali poderia ser usado para ter barcos, os turistas verem como é a beleza do rio, mas não, é só lixo e construções irregulares na beira do rio. Então, eu vejo hoje essa situação do Rio Verde uma situação triste e vem descendo, chega na cidade de Três Corações, esgoto in natura, chega aqui em Varginha, vários crimes ambientais que acontecem aqui na nossa cara. Se fez uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, tem 15 quilômetros de área de APP que tinha que ser recuperada. Já fazem 2, 3 anos que foi feito, que encheu esse reservatório. Se você for lá, você não encontra uma árvore de 1 metro que cresceu, onde houve uma promessa de 82 mil mudas plantadas. Agora nós temos uma revitalização de uma CGH que desviaram água de 2 braços do Rio Verde. O que é CGH? É uma central geradora hidrelétrica. Ok. Então, nós temos 2, bem dizer, hidrelétricas no Rio Verde, numa crise hídrica, funcionando, e quais foram as condicionantes dessas hidrelétricas que favorecem o rio? Deixa eu aproveitar o embalo, Rony Peterson, se me permite. Aí quando eu digo da pequena Sherge, que diz o seguinte, queremos um mundo melhor, mas as pessoas não querem mudar de postura, quando ele fala da PCH, que eu estive presente também acompanhando e cobrando deles, né, essa questão de revitalizar em torno, o que acontece? É fechado, é colocado tela e é colocado as mudas. O que acontece? A própria população corta, vai lá pescar e os animais que entram comem as mudas. Inclusive, eles estão colocando fogo dessa área toda. Eu tive lá semana passada, essa área de 30 metros que a própria empresa indenizou os proprietários, cercou, está vários ranchinhos sendo construídos novamente. Então, quando se falou de legislação, o que eu acho? Falta fiscalização. Houve um grande afrouxamento nessa fiscalização de uns 2 anos para cá. Muitos crimes ambientais que eu mesmo faço denúncias não têm um retorno nenhum. E são vários, inclusive grandes empresas cometem crime, porque eu estou lá descendo de caiaque, eu chego, vejo, fotografo, filmo, vou lá na porta da empresa e falo com eles, vocês estão cometendo crimes ambientais. E são empresas grandes, empresas multinacionais aqui no sul de Minas. Isso eu acho muito importante quando se coloca, e todos nós vivemos aqui na nossa região sul-mineira, né? E eu não sou tão antigo, digamos assim, mas eu lembro. O Rio Verde mesmo, quando eu era menino, o Rio Verde, aquilo era água para
tudo, era uma riqueza, era uma beleza danada. Hoje, quando você passa próximo, você vê pedra. Você não vê mais aquela quantidade de água. Você vê um rio de pedras, digamos assim. Então, o que eu queria colocar em relação à PCH é que a PCH ela ainda teve uma condicionante a cumprir, né? Que era a reflorestar o entorno da represa e tal. Agora, a CGH não, é uma autodeclaração. Ela, como já havia uma estrutura lá, era só reativar, então é uma coisa extremamente simplificada, que preencheu o cadastro e recebeu o licenciamento. Então não tem uma pega para o Ministério Público futuramente dizer, não, isso aqui deixou de ser cumprido, ou aquilo está irregular. Não tem, porque não tem base nenhuma estabelecida. Então, essas questões, isso está acontecendo com a legislação ambiental em todos os níveis, não é só nisso. E uma coisa também que é importante a gente pensar é que os rios do Sudeste, notadamente aqui de Minas Gerais, aqui sempre foi a caixa d'água do Brasil, né? Então, aquela noção de que existe água sobrando... Que não vai acabar nunca. Que não vai acabar, e com o controle maior lá no Amazonas, né? Na área da Amazônia Legal e tudo, dos rios lá, aqui é o lugar prioritário para fazer PCH, CGH, então todos os rios estão ficando repletos, eles estão identificados como locais, né, os locais que são ideais para fazer esses empreendimentos, e virou uma febre. E com isso nós temos rios poluídos, que estão morrendo porque eles... que veja, na hora de fazer o licenciamento, aquilo não é impacto do empreendimento. O rio sujo é um problema da cidade, é um problema da Copasa, é um problema de outra ordem. Então, aquilo não conta na hora do licenciamento, porque não é o empreendimento que é culpado daquilo. Agora, o resultado que dá, que é uma represa coberta de aguapés, né, isso tudo... A gente sabe que vai acontecer, mas você não tem como pegar o empreendedor, porque aquilo ele joga a culpa para as administrações a montante. Olha, e, de fato, tem a ver. Né? Inclusive, essa questão do aguapé, muita gente não sabe. Esse aguapé, como eu já desço de caiaque, eu estou lá em Itanhandu. As primeiras moitinhas de aguapé começam 1 quilômetro abaixo da cidade de Itanhandu. E você imagina, o rio, ele tem quase 300 quilômetros. São 300 quilômetros de árvore caída, várias moitas de aguapés, que vão chegar com as próximas chuvas enchente. A empresa aqui, o empreendedor aqui, ele fez a retirada, limpou com uma autorização da Supram para soltar esses aguapés rio abaixo, que vai para Furnas. Inclusive me disseram que lá no Pontalete está tudo interditado de aguapé, que a acumulação lá está muito grande. O que vai acontecer? As cidades acima não têm tratamento de esgoto. O aguapé, ou macrófita, ela cresce com o nitrato e o fósforo. Nitrato e fósforo vem do esgoto. Pensamos, uma bacia hidrográfica de 31 municípios... Vem do esgoto e também dos adubos. Exatamente. É uma coisa interessante. As lavouras não têm barraginha de contenção. E como nós estamos tendo várias pancadas de chuva, todo ano é assim, então o cara acaba de adubar a lavoura dele, vem aquela pancada de chuva, chove lá 40 milímetros de uma vez só naquele local, dá aquela enxurrada, leva tudo para dentro do rio. Então, quando chega aqui em Varginha, a água fica parada, esses aguapés vêm lá de cima, eles crescem. Ele cresce 1,1 kg por dia por metro quadrado. Nossa, é muita coisa. 1,1 kg. E aquilo impede a penetração do sol e vai matando toda a biota embaixo. E por incrível que pareça, quando eu estive presente fazendo as cobranças, eles têm um triturador. Quando ele abre a comporta, né, ali existe um triturador. Então, quando desce triturado, mas nem tudo sai triturado. Aí vai os grandes grupos de macrófitas. E é importante também notar que essas macrófitas, elas são uma reação do rio para limpar a sujeira. Exato. Elas já aparecem para desesperadamente para tentar, elas se alimentam desses nutrientes. Então, com isso, elas limpam. Agora, a quantidade é de tal ordem que elas acabam matando a vida no rio onde elas estão. É muito importante a gente colocar esse grande patrimônio, volto a dizer, do Rio Verde, que é um patrimônio gigantesco da nossa região, né? E a gente não pode esquecer disso.
até porque é um problema de cada um de nós, não é? O rio está lá, não é problema de ninguém. E, ao mesmo tempo, a gente também vê desmatamentos grandes, né? Quando nós estamos discutindo o rio, desmatamento, tudo isso, nós também estamos discutindo a questão do clima aqui na nossa região. Essas alterações climáticas, falta de chuvas, ou quando vem aquelas pancadas que arrebentam tudo, né? Como é que vocês analisam isso? O que uma coisa tem a ver com outra aqui na nossa região? Olha, eu acredito muito que já é não ter essa preocupação com o que nós mais temos aqui de precioso no sul de Minas, que são nossos rios, nossas águas, né? Não, o Rio Verde não tem mata ciliar. Totalmente acabado. Você chega no Rio Verde, onde precisava ter no mínimo 30 metros de mata ciliar, tem 5, tem poucas árvores. E isso que eu estou falando em toda a sua extensão. E tem os afluentes do rio. E os afluentes também estão todos destruídos, deram lugar às pastagens, né, para as indústrias. Então, como eu tenho esse conhecimento, eu vejo que isso tem uma implicância muito grande. E as pessoas esquecem de uma coisa. Quando se fala em Furnas, quem são os principais abastecedores do reservatório de Furnas? Vamos começar pelo rio mais importante daqui de Minas Gerais, que é o Rio Grande São Francisco. São Francisco está lá do outro lado. Mas o Rio Grande, que recebe um afluente importante, que é o Rio das Mortes. Depois ele recebe, o Sapucaí recebe o Rio Verde, e o Sapucaí encontra quase lá em Furnas com o Rio Grande, né? Que depois o Rio Grande conta com o Paranaíba, forma o Grande Rio Paraná. Só que esses rios que nós estamos falando, todos estão em situação crítica. O Rio Verde, ano passado, ele tinha 34 metros cúbicos por segundo. Esse ano ele está com 28. Quer dizer, como que um rio, de um ano para o outro, em um ano, perde 6 mil litros de água por segundo? É preocupante demais isso, gente. É crise hídrica. Agora deixa eu colocar mais um dado nessa história. Não há recursos para se fazer a aferição do rio. Então, nós como coletivo Rio Verde Vivo, nós fizemos 2 debates, um na Câmara de Varginha e outro na Câmara de Três Corações. Chamamos prefeitos de toda a região, chamamos instituições, chamamos o Ministério Público compareceu nos 2 debates, os prefeitos não. Então, o que acontece é que não existem recursos para se fazer a classificação do Rio Verde, a classificação dos rios. Os comitês de bacia não cobram pela outorga da água em Minas Gerais. Em São Paulo cobra, no Rio de Janeiro cobra, aqui em Minas ainda não foi implantado. Então isso significa o seguinte, a agricultura, que a gente sabe que usa água da ordem de 70% a 80% da água que é consumida no local, e a indústria, e até mesmo a Copasa, eles não pagam pela outorga que lhes é dada para tirar a água do Rio Verde e a água subterrânea. Então, o que acontece? A gente tem, as outorgas são dadas aqui na região sem dados recentes. Eu fiquei sabendo no debate lá de Três Corações, pela representante do Comitê de Bacia do Rio Verde, que a classificação do Rio Verde como rio classe 2, que os rios a água doce é classificado como de 0 a 4, né? 0 é aquela água cristalina, excelente, e 4 é a água que não serve para consumo humano, ela só serve para navegar. O Rio Verde, em 1998, foi a classificação que foi feita, em 1998. Então, naquela ocasião, ele foi classificado como Rio 2 na maior parte dele e como 3 junto ao Distrito Industrial de Três Corações. Em alguns pontos, ele estava como 3. Então, você imagina, de 98 para cá, como que ficou a classificação do Rio. E nós não temos essa aferição e nem de vazão, não há esse estudo, porque os recursos para isso, para o comitê fazer esse tipo de análise, viria da cobrança da água, que não é feita. Então, está havendo agora, inclusive, eleições no Comitê de Bacia e tal, onde se pretende que finalmente se implante a cobrança da água aqui na região, da Bacia do Rio Grande, que inclui o Verde.
Então, isso é o que eu estava querendo colocar em cima dessa defasagem de dados, de informação que nós temos. Então, é dado muito... Por exemplo, muito do que se perde de vazão do rio, que a gente fica assustado, né? Assustado mesmo. É exatamente isso, porque está se concedendo água sem saber se ele tem condições de se recompor, né? Se me permite uma sardinha aqui, puxando para o meu lado, na questão política, eu acredito, professor, que os novos políticos, a maior bandeira defendida será a ecologia. Feliz aquele que lutar para defender o seu rio. E precisa ser colocado no debate público das eleições. A parte ambiental, ela é pouco explorada, até hoje não foi. E a gente precisa forçar a barra para que as próximas eleições... E ela é vital para a sobrevivência de todos nós. Eu não sei se você concorda comigo, Ângela, talvez o Rony Pérez concorde. Talvez porque as pessoas não têm ideia de que o rio é finito. A água, ela é finita. Aqui pode ser a grande bacia do Brasil, mas o rio, ele é finito. Deixa eu só dar um diagnóstico, só para você entender como é que a situação é agravante. Tem um cientista chamado Schumann, e ele estudou criando a teoria de Schumann. O que é essa teoria de Schumann? Ele mediu o Hertz, né? Todo ser vertebrado, o cérebro bate em 6,4 Hertz. O planeta Terra bate na mesma quantidade de Hertz. Mas foi se estudando, pesquisando, descobriu recentemente que foi para 11 ponto alguma coisa, quase dobrou. Por isso que muitas vezes nós temos a noção de que o tempo, a gente costuma dizer o seguinte, nossa, o dia passou rápido, nossa, o ano passou muito rápido. Sim, passou por causa dessa condição de Hertz, que o cérebro bate e o planeta está numa outra condição. Isso para mostrar o seguinte, o que vai acontecer daqui para frente se a gente não começar a fazer uma campanha e começar a lutar para salvar os rios, as árvores, diminuir a questão das queimadas, o lixo, o consumo. Como que a gente consome esse lixo? Né? A gente produz muito lixo e quando é descartado vai para onde? Então, uma das coisas, gente, todos nós aqui, eu só vou pedir para vocês isso, porque aqui nós estamos com discussão. Eu, por exemplo, estou assustado, falando francamente, estou assustado com algumas informações e olha que eu vivo aqui, né? Talvez por não ser técnico. Mas muitas vezes nós não sabemos disso, mas a gente tem que ter aquela sensibilidade. Todo mundo está aqui. Quando passar por ali, olhe o rio, olha, só olhe. Que você vai ver que cada vez mais o nosso rio tem menos água e mais pedra. Isso não está correto. Você pode não entender, você pode não ter acesso à informação, nada. Mas o teu olhar, é só olhar, parar e prestar atenção no rio. Aqueles da minha idade, né, que para uma hora, porque a gente às vezes passa tanto ali, que a gente não para ver. Mas para, olhe, observe. Não precisa ser técnico para ver que tem alguma coisa que está acontecendo e alguma coisa que não é boa acontecendo nas nossas nascentes, né? Pode falar, é que já estamos quase encerrando. Ah, tá. Pode... Não, o que eu queria dizer é... Esse pensamento é que eu sempre... Faz 6 anos que eu estou nessa luta ambiental, lutando, mostrando todos esses problemas do Rio Verde, um rio importantíssimo para o sul de Minas, que poucas pessoas sabem, que é uma das maiores nascentes do Brasil, 2.600 metros de altitude, é a bacia hidrográfica mais rica do Brasil, porque nessa bacia hidrográfica, esses 31 municípios, tem águas minerais únicas no planeta, que só existe como águas de contenda, como em Lambari. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo enxergar a importância desse grande rio que nós temos aqui. E aí, quando se fala, você precisa ir nas escolas, eu levo. Inclusive, uma menina falou assim para mim, você mora lá no Rio Verde, lá na Pontes Bueno? Um dia meu pai passou lá, estava tomando aquela cervejinha verde, abriu o vidro, jogou a garrafinha dentro do rio. Uma criança de 7 anos te falar isso. E a professora ficou toda assustada. Então, a gente tenta levar essa educação ambiental, tenta mostrar isso para todo mundo e tenta conscientizar da importância das águas, porque a nossa próxima guerra vai ser por causa de água. Olha, só para a gente dar um fechamento e depois cada um poder dar a sua mensagem final, nós precisamos sempre lembrar o seguinte, está tudo interligado, vocês sabem disso. Desmatamento, queimada, rio, a mata ciliar, tudo.
se nós não tomarmos cuidado com isso, quem vai pagar realmente cada vez maior com saúde, menos saúde, né? No ambiente, somos nós. Não só o planeta, lógico, todo o planeta, nós estamos dentro do planeta, evidentemente, mas assim, todos nós, porque o problema é nosso. É só lembrarmos e olharmos e analisarmos para ver que tem alguma coisa acontecendo e não é boa. Quantas vezes a gente já escuta falar, nossa, no meu tempo, antes fazia calor, antes fazia frio, época de chuva era de chuva, etc. Hoje misturou tudo, né? Tanto que agora nós estamos com um problema hídrico grande, que eu estava vendo ontem até uma reportagem, que mesmo que chova muito esse ano, podemos ter problema ainda com a falta de água. Então, vamos atinar para isso, porque todos nós, falar de ecossistema é falar de saúde, né? Falar de ecossistema é falar de viver em harmonia em sociedade. Então vamos todo mundo atenção nessas questões e levantar a voz, né? Nós, infelizmente, nós estamos chegando no final, conversamos, porque ficaríamos aqui dias, né, discutindo com tanta informação. Mas eu gostaria que, se vocês pudessem falar o que é mais importante, falar, olha, você que está me ouvindo, eu queria que você lembrasse disto, né, sobre essa discussão, o que cada um de vocês falariam, né? Vamos começar com você, Rony, que já começou aqui no início, e depois Ângela e Rodrigo. Olha, o que eu queria dizer, que você que está nos assistindo, pense bem. Pense bem, porque o nosso planeta pede socorro, a nossa Terra está chorando, ela está pedindo socorro, e nós, como seres humanos que viemos nessa Terra e desfrutamos dela, nós precisamos cuidar dela. Precisamos cuidar das árvores, das águas, dos animais, porque esse planeta, a cada dia, ele vai se perdendo. Então lute, faça algo, plante árvore, recicle seu lixo, cuide das nascentes, que você vai estar dando uma grande ajuda, não só para o planeta, mas para as futuras gerações. Bem, sobrou para mim falar uma coisa que ainda não foi levantada aqui, que é a questão do controle da água, sobre as análises da água, né? Então, eu queria falar que a gente precisa estar muito atento à questão das análises das substâncias químicas que estão presentes na água. Nós estamos numa região onde tem plantio de soja, onde tem agropecuária, onde tem várias substâncias químicas presentes na água que precisam ser analisadas. Hoje em dia a legislação determina que a Copasa, no caso, onde ela é concessionária, e ela faça análises semestrais disso. E essas análises, a gente em 2019 verificou que há mais de um ano não vinha sendo feitas. E eu acredito que agora com a pandemia mesmo é que não estão sendo feitas. A legislação, ela mantinha os mesmos números de substâncias ativas dos agrotóxicos de 2011. Agora, em 2021, eu verifiquei que houve uma mudança na legislação, alteraram alguma... Porque desde lá foram aprovados vários agrotóxicos, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa estar atento, porque isso tem efeito na nossa saúde. Três Corações, por exemplo, eu sei que é uma das cidades que tem mais câncer na região. E a gente tem que estar atento, porque essas substâncias estão presentes na água. E essas análises não estão sendo feitas na regularidade. Isso é no Brasil inteiro, não é só na região, mas aqui, por ser uma região onde tem esse tipo de plantio, a gente tem que estar mais do que nunca atento a isso. Eu queria deixar esse alerta para a população. Eu queria deixar 3 pontos. Sobre o esgotamento do planeta. Ele é medido. Há uns 2 anos atrás, a Terra renova sua energia em 365 dias. A última medida que foi esse ano foi em julho. A Terra não consegue produzir tanta coisa que o homem está tirando. Aí eu entro com o segundo ponto. Mude de postura, por favor. Por exemplo, eu queria muito comprar uma piscina, mas achei muito caro. O que eu fiz? Eu arrumei um pneu de trator bem grande, levei para minha casa e estou captando água de chuva. Enquanto que os ricos chamam de ofurô, eu chamo de pneu furô.
que dá para usar, além de nadar, dá para a gente aguar as plantas. E por fim eu termino com a seguinte frase: Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, mas a natureza jamais. Então é hora de acordar, ainda dá tempo. Pensemos nisso. Gente, que aula, hein? Nossa, como aprendemos hoje. Muito obrigado a cada um de vocês, foi um prazer. É um dos programas que eu saio muito pensativo mesmo, depois desse debate, com tanta informação que realmente eu saio assustado até, não vou negar não, né? Mas com aquela consciência que a gente precisa cada vez mais debater, nos posicionar em relação a essa questão. A todos vocês que nos seguem também, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.